Amados irmãos, Deus nos abençoe através da exposição da palavra dele, nos edifique para caminharmos em santidade e rumos ao encontro com ele. Meus irmãos, vocês já pensaram? Nós estamos mais um domingo que se passa e mais próximo do seu retorno. Deus seja louvado. Abra lá no Salmo 148. Eu quero expor o Salmo 148 nesta noite. Meus irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil completa 164 anos, completou 164 anos. Uma bênção para a igreja, grande progresso. Nós somos prova viva do ímpeto dos nossos irmãos missionários. Nós somos aqui agora também instrumentos na mão do Redentor para ser usados na instrumentalidade do Espírito Santo de Deus para agir, para proclamar o reino e testemunhar acerca desse nosso Salvador. Meus irmãos, o que pode tornar o brilho dos primeiros homens e mulheres de Deus do passado? O que pode tornar o brilho desses homens e mulheres fiéis a Deus do passado reluzente em nossos dias, operante em nossos dias? E através desse salmo eu quero pensar com vocês e meditar sobre isso. E eu creio que pela exposição dele entenderemos que é o louvor a Deus, o temor a Deus. Quando compreendemos, quando nos aprofundamos no reconhecimento da majestade de Deus, da soberania de Deus, da ação maravilhosa dele, desde a criação, do ato sublime do nosso Deus que rege todas as coisas, daquele que nos chama do império das trevas para a maravilhosa luz, daquele que nos preservou e tem nos preservado, e reconhecendo quem Ele é e quem nós somos, e a nossa dependência dEle, meus irmãos, não temos como não trazer a mesma luz, o mesmo brilho dos nossos irmãos do passado. Isso é imperativo. Aqueles que se encontram com Cristo, isso é imperativo diante da voz daquele que nos chama. Por isso, irmãos, acompanhe o texto da palavra de Deus. Aleluia, aleluia. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos, que lhe escutam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia, louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu quero pensar com vocês nesta noite acerca desse salmo que é precioso, e nós percebemos que esse termo aleluia, esse fechamento glorioso do louvor a Deus, está cumprindo um propósito, está tendo um enredo dentro do próprio livro dos Salmos. Nós temos um livro que os estudiosos dividiram em 5,
Em cada ato, em cada enredo, em cada construção, nós temos provavelmente o nosso irmão Esdras querendo ensinar os nossos irmãos depois do exílio babilônico. Quando esse povo retorna, nosso irmão agora tem que instruir acerca da verdade. Em Esdras 7:10, ele vai dizer que Esdras dispôs o seu coração a ensinar o seu povo, a mostrar a verdade, a instruir essa nação, quando retorna do cativeiro babilônico, a adorar somente a Deus e deixar os ídolos, a não repetir os mesmos erros dos nossos irmãos do passado, mas servir a esse Deus que é verdade e vida, e por meio da sua palavra cumpre os seus propósitos, porque Ele é Deus soberano. Ele é soberano sobre todo, sobre céus e terra, sobre mares e reis e reinos. Irmãos, nós temos o primeiro livro, e você percebe a construção do enredo até histórico dentro do povo de Israel. Nós percebemos o primeiro livro mostrando um sentido de confrontação. Nós temos um diálogo com o Senhor, uma conversa, um salmo que expressa ao Senhor aquele confronto: vem Senhor e vinga os meus inimigos, confronta eles. Nós temos já o segundo livro anunciando um sentido meio de Senhor nos acode, os impetuosos reinos estão vindo contra nós. Nós temos o livro 3 e o quarto já mostrando um cativeiro, mostrando uma ruína, e o povo já não pode nem mais cantar. Nós temos no terceiro e no quarto livro já ensinando que o povo, como é que cantaremos? Os povos nos pedem para cantar, como cantaremos? Longe de Israel, longe de Jerusalém, longe do Monte Sião. E aí chegamos no livro que o Senhor faz retornar o seu povo. E o seu povo agora retorna jubilante. Aleluia! Irmãos, nós temos esse termo 23 vezes no Salmo. E ele começa do Salmo 104 em diante. Ele vai instruir o povo a louvar ao Senhor. Esse termo é realmente isso, termina com a partícula Yah, que é um termo a Yahvé, o Senhor da criação, o Senhor excelso, o soberano, o Criador de todas as coisas, o soberano sobre céus e terra, mar e tudo que existe sobre as nossas vidas. É Ele quem tornou possível a aliança, porque Ele chamou para si o homem e fez a aliança pactual lá no Éden, mas depois da desobediência, Ele também chama os homens à sua aliança com Noé, à sua aliança com Moisés, à sua aliança com Davi. Ele vai tratando com as suas alianças, mostrando e se revelando esse Senhor. Aleluia! O termo aleluia, o louvar a Deus, louvai ao Senhor, essa partícula Yahvé mostra a essência do nosso louvor, algo que está incutido no ser humano desde a criação. Se você pensar bem, esse nome Yahvé, antes mesmo de vogais na língua hebraica, ele só é composto de termos guturais, termos que, se fossem anunciados, se para proferir essa palavra, esse nome, nós nem sabemos como fazer isso, porque são termos que usam o sopro, o ar, o pulmão, tem que expressar, vem de dentro, sopra da essência do ser humano o nome do Senhor. Por isso que é louvai, louvai, louvai ao Yahvé. É de dentro, é do seu pulmão, é a sua essência. Você foi constituído, formado desde o ventre materno, com um sopro divino. O Senhor excelso conduz e forma-nos para louvar a Ele desde a criação. O ímpeto, o empenho, o dever, o fim principal do ser humano é louvar ao Senhor. E Ele vai conduzindo o seu povo nisso, vai mostrando esse entendimento. Como nós podemos mostrar esse brilho, esse ímpeto do passado, dos nossos irmãos do passado? Primeiramente, dedicando a nossa vida no louvor a esse Deus majestoso, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua essência, reconhecendo que é dele todo o louvor, que pertence a Ele toda a glória, e que toda a sua criação tem que voltar a Ele a sua adoração,
o seu louvor. Em tudo que façamos, em tudo que pensemos, em tudo que falemos, seja para o louvor e a glória do Senhor. Por isso, olha como a majestade de Deus impera sobre tudo que existe. Tudo adora a Deus, porque tudo vem da sua majestade. Olha o verso 1 até o verso 6. Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Irmãos, nós estamos vendo aqui toda a criação, vislumbrando todo o ímpeto de Deus ao criar, desde as regiões celestiais até as questões materiais. Nós estamos vendo aqui Deus tecendo pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua majestade, e sua majestade imperando sobre todas as coisas. Todos devem louvá-lo, porque Ele é o majestoso Senhor, porque Ele é o Rei dos reis, porque é Ele quem constituiu todas as coisas. Então céus e terra, anjos e seres celestiais precisam devotar a Ele o louvor. Esse ímpeto impera não só sobre a criação, sobre as regiões celestiais, mas também conduz sobre todas as coisas que Deus criou, céus e terra, animais marinhos. Por isso percebemos na segunda parte, essa primeira divisão, do verso 1 até o verso 6, mostra a sua majestade sobre tudo que existe, sobre as regiões celestiais, e a sua soberania agora, regendo todas as coisas terrestres, regendo os seres humanos, regendo tudo que existe. Versículo 7 em diante: louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Irmãos, o Senhor está conduzindo a mente desses que estão retornando, e nessa construção está conduzindo esses irmãos a louvarem aquele que é soberano. Não é Nabucodonosor que os levou para a própria Babilônia, mas o Senhor julgando e aplicando soberanamente a sua vontade. Ele aplica o seu juízo, e no seu tempo certo Ele também resgata, manda um resgatador, traz alívio ao seu povo, e agora vai conduzi-los à adoração perfeita, aquele que é excelso, aquele que cumpre os seus propósitos, aquele que conduz o seu povo, aquele que direciona segundo o seu querer. Irmãos, nós estamos vendo o Senhor tratando e dirigindo esta nação. Os irmãos aqui que passaram por dilemas, passaram por momentos difíceis, agora estão de volta e podem louvar, podem adorar, podem cantar por causa do alívio desse Senhor. Irmãos amados, esse Senhor traz e faz que esse povo seja exaltado, faz com que esse povo possa celebrar, possa adorá-lo e bendizê-lo, porque esse Deus cumpre os seus propósitos, e nós estamos percebendo isso. E como nós percebemos esse ímpeto? Como é que nós percebemos essa adoração, essa celebração, esse intuito? Primeiramente por causa do temor do Senhor, porque assim como Esdras e Neemias, assim como Zorobabel e outros que retornam, eles vão constituir, e a primeira restauração é do templo, o temor ao Senhor, do seu nome, a sua preciosidade, a grandeza do nome do Senhor precisa ser celebrada, precisa ser altiva, precisa estar no centro do povo dele.
Irmãos, a sua palavra deve ser celebrada, o conhecimento, a busca pelo conhecimento do Deus perfeito, conhecimento e celebração a Ele, tem que ser o ponto certeiro do seu povo, tem que ser o alvo proposto por essa nação. Então todo o seu povo agora deve convergir para adorá-lo, para bendizê-lo. Como? Temendo o seu nome, adorando e bendizendo o seu nome que é excelso sobre tudo que existe. Necessariamente, e é necessário conhecer também os seus feitos, conhecer e reconhecer a sua mão poderosa, dirigindo a sua nação. Devemos reconhecer que todos esses passos o Senhor tem conduzido, tem tratado o seu povo, tem direcionado o coração desse povo a adorá-lo com toda a vivacidade, com todo o ímpeto. Também reconhecer o seu nome. Ele é o Jeová Nissi, é o Deus da nossa bandeira, é aquele que nós temos que levantar como estandarte onde quer que estejamos. Ele é o Senhor da providência, Ele é o Senhor dos exércitos, que vence a nossa batalha, aquilo que nós não podemos guerrear, aquilo que nós não temos força para guerrear. Por isso Ele vence até os nossos pecados, através do Espírito Santo, mortificando o eu, mortificando a carne, mortificando essas ramificações do pecado. Esse é o Senhor que nós cremos, e temos que reconhecer o seu nome, louvar ao Senhor Yahvé, ao Senhor da criação, ao Senhor sustentador, ao majestoso, ao soberano. Mas também, meus irmãos, desfrutar do seu auxílio. Queridos, o refresco, o auxílio do Senhor se mostrou bem presente, resgatando do cativeiro, a demonstração do pecado, do cativeiro do pecado, e transportando eles para o seu reino precioso, aonde Ele é o Rei presente, aonde Ele é o glorioso Senhor, que vai dirigir a sua nação, que vai por meio da sua palavra converter os corações, que vai chamar de céus e terras, que vai chamar os povos das nações para convergir a Ele, a sua glória, ao seu poder. O Senhor está nos ensinando que do começo ao fim é Ele que tem que ser adorado. Por isso, queridos, você percebe que esse salmo começa com aleluia, aleluia, e ele termina com aleluia, porque o fim principal, meu e seu, é adorar a Deus, é louvar a esse Senhor, que nos retira dos escombros e nos transporta para a salvação, que abre caminho onde nós nunca imaginávamos, que nos dá a chama da esperança em meio à escuridão das trevas do pecado, que faz de um solo improdutivo, cheio de malícia, de maldade, de pecaminosidade, de corrupção, brotar o Evangelho à luz, pós tenebras lux, após as trevas luz. Nós podemos, irmãos, provar desse ímpeto, desse brilho, dessa luz que foi pelos nossos irmãos do passado, podemos provar e podemos dar continuidade hoje. Assim podemos fazer, se temermos o nome do nosso Deus, se devotarmos o louvor totalmente a Ele, se ouvirmos a Sua palavra e nos debruçar sobre ela, e conhecer esse Deus maravilhoso, e expressar e testemunhar desse Deus todo-poderoso, soberano sobre as nossas vidas e sobre a vida desta nação, deste bairro, destes vizinhos. Cada um que se apresentar diante de você, exponha o Evangelho da salvação, anuncie esse Senhor, quem deve ser louvado. Não esconda esta luz, esse brilho, irmãos. Há pessoas necessitadas do Evangelho da salvação, para sair desse cativeiro babilônico, desse cativeiro do pecado, para ir para a maravilhosa luz, para ir para o reino de Cristo Jesus.
Irmãos amados, nós precisamos conduzir tanto o nosso coração, quanto aqueles que estão ao nosso redor, a louvar a esse Deus maravilhoso. Por isso, queridos, que o fim principal da minha vida e da sua vida é louvar ao nosso Senhor. É por isso, meus irmãos, que você só vai encontrar neste ponto dos Salmos, aleluia, em Apocalipse 19. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar nas Escrituras, a não ser nesse ponto dos Salmos, em Apocalipse, aleluia, para mostrar para mim e para você, que o grande ímpeto do Senhor, a vontade de Deus, sempre foi nos conduzir ao fim principal dele, que é louvor da sua glória, da sua majestade. Irmãos, nós estamos sendo conduzidos, assim como o povo de Israel, ao fim principal da nossa vida, a adorar e louvar ao Senhor Todo-Poderoso, soberano e majestoso. Queridos irmãos, nós estamos sendo direcionados na nossa história, na história da redenção, ao louvor a Ele. Por isso, meus queridos, aqui e no fim de todo o nosso ser, de toda a nossa vida, no propósito último da nossa salvação, é devotar louvores ao Senhor. Isso começa com o coração grato, isso começa com o coração que teme ao nome do Senhor, isso começa com o coração que reconhece a sua soberania, a sua majestade. E o que está impedindo então, eu e você, algum de nós, de adorar a Ele? O que está impedindo de reprisar, de trazer novamente o brilho, o resplandecer da fé cristã, do ímpeto protestante, da palavra de Deus como soberana, atingindo os corações dos homens? Queremos, irmãos, e desejamos que isso se repita. Da mesma forma que foi com Ashbel Green Simonton, da mesma forma que foi com o primeiro pastor, José Manuel da Conceição, da mesma forma que foi com as nossas irmãs do passado, aqui em solo brasileiro, nós queremos que isso se repita. Nós queremos que os corações sejam alcançados, assim como o nosso foi. Nós queremos que esse ímpeto, esse desejo, esse anseio da igreja se reacenda, que se fortaleça. Anima-te, povo, sirva de corpo e alma, revigora as alegrias. Meus queridos irmãos, nós estamos num tempo pós-pandemia, onde até o povo da igreja está sem esperança, doentes, queridos. Nós estamos encontrando pessoas definhando-se nas lágrimas das incertezas, destruindo a si mesma, sem esperança, sem voltar-se os olhos para esse soberano Senhor, que é soberano até por tempos difíceis, que nos ensina em tempos difíceis. Meus irmãos, que frio, minha mão está gelada aqui. Mas o frio não venceu os nossos irmãos, não pôde endurecer o coração, esfriar os pés e a alma, mente e coração dos nossos irmãos na Reforma. Em meio ao frio gélido da Europa, em meio à praga da peste negra, em meio à confusão das teologias, os nossos irmãos foram com ímpeto e pregaram o Evangelho. Em meio aos nossos dias, em que há confusão em teologia, em que há desejos e anseios, misturas e cultos diferentes, nós temos que ir com o ímpeto do Evangelho, com o brado forte da palavra de Deus. Aonde há ideologias avançando as nossas casas, querendo persuadir os nossos filhos, querendo conduzir à imoralidade, à perversidade, à ideologia de gênero, ao aborto, a tantas outras coisas,
Nós precisamos ser fortes, corajosos. Anima-te! A tua salvação não foi por preço banal. O sacrifício que foi pago não foi ineficaz, mas foi eficaz para te segurar, para te perseverar. Foi sangue precioso, vitorioso, que te resgatou, meu querido. E por pouca coisa, nós estamos, ai Senhor, o irmão desfez de mim, pastor. O irmão não me cumprimentou na saída do templo. Ai Senhor, a palavra de Deus me confrontou, acho que o pastor estava pregando para mim, foi direcionado. Ai, o chefe me chamou a atenção. Ai. Deixa eu respirar um pouquinho, que senão eu vou começar a brigar aqui, bater com... Meus irmãos, nós estamos com os crentes que eu fico pensando como nós enfrentaremos a perseguição, irmãos. Nós estamos com crentes, povo que dominicalmente ouve a voz do Evangelho, mas quando tem atritos no casamento, não consegue olhar para as Escrituras e falar assim: não, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Nós precisamos corrigir isso aqui, vamos ouvir a voz do Evangelho. Mas antes disso, sabe o que o povo de Deus está fazendo? Antes de voltar-se para o Senhor, louvai ao Senhor, direcionar a Ele, voltar-se para Ele, para o Deus soberano, majestoso. Mas a confusão teológica no coração dos homens tem feito com que eles busquem, não, vamos buscar um conselho de um amigo que já é divorciado, já não sei o que, já andou por caminhos aí outros. Vamos buscar aqui ajuda no psicólogo, vamos usar ajuda não sei aonde, mas a suficiência das Escrituras é retirada, é colocada de lado. Ela não é suficiente para tratar o meu casamento, ela não é suficiente para cuidar do meu filho, ela não é suficiente para falar com o meu filho, ele tem TDAH, ele tem TOD, e eu achei que era problema com chocolate, mas não é questão de chocolate não, TOD é um termo aí que estão usando agora. Minha criança, meu esposo, minha esposa, agora a Bíblia não é suficiente. Queridos irmãos, volte-se para o Evangelho, acenda a chama pelo ouvir a voz de Deus e louvar a Ele. Por quê? O que está impedindo você de adorá-lo de corpo e alma? Vibrante, de pronunciar esse louvor diariamente. E eu quero já aplicar aqui e mostrar algumas coisas que nós precisamos nos atentar, para conduzirmos o nosso coração ao louvor a Deus, somente a Ele, como fim principal da nossa vida. Sabe uma das coisas que acabam tirando o louvor a Deus, acabam minguando a adoração da igreja, acabam minguando a nossa vida como adoradores? Porque nós, por muitas vezes, caímos numa rigidez farisaica. Muitas das vezes nós caímos num regimento, numa rigidez farisaica, onde até sabemos conceitos teológicos, mas eu lhe pergunto, há quanto tempo você não chora debruçado diante de uma leitura simples da história do enredo da salvação de José no Egito? Ao ler aquela passagem, quebranta o seu coração e mostra como Deus é poderoso. Há quanto tempo você não chora ouvindo o hino do Senhor, cantando com o povo dele? Como é que tem sido o seu preparo para o dia do encontro, aonde o povo do Senhor vai se encontrar aqui, especialmente para celebrar a ceia do Senhor? Como tem sido o seu preparo com isso? Um irmão, pastor brasileiro, foi fazer faculdade nos Estados Unidos,
mestrado, doutorado, sei lá o quê. E aí ele tinha como parceiro de quarto um coreano, sul-coreano. E esse coreano muito crente. E ele ficava assim, faltam 7 dias para o encontro do povo de Deus, para a comunhão do partir do pão. Ele ficava contando o dia para esse encontro. E no dia da ceia, era alta madrugada, o pastor acordou, viu a luz do banheiro acesa, aí ele foi lá apagar a luz do banheiro. Quando ele chegou, apagou a luz do banheiro, ele entrou, ele viu o irmão coreano ajoelhado orando. Já deu a hora para a comunhão dos santos, para o partir da mesa, para a comunhão da mesa? Irmãos, o partir, a comunhão com o povo do Senhor tem trazido ao seu coração alegria, preparo. Você tem dormido à tarde? Se você for igual eu preciso dormir, irmãos. Se eu não dormir à tarde, eu chego aqui e eu durmo no sermão. Ainda mais se for uma pessoa que fala assim igual eu, assim, meio mesmo tom do começo ao fim, aí que dorme mesmo. Então, eu sou daqueles que dorme segurando no ônibus, sabe? Irmão, você precisa descansar. Como é que está o seu preparo para o encontro do povo de Deus? Você tem refletido sobre isso? Outra coisa que mina a adoração a Deus: Deus não está apoiando o meu estilo de vida. Deus não tem apoiado o meu estilo de vida. Eu acho que Ele não... Eu quero assim e não acontece. Eu estou aqui, isso não faz. Meus queridos irmãos, Deus não se obriga, e Ele não está, a sua fidelidade não está na sua vontade, está na vontade dEle. Meus irmãos, não é o seu anseio, os seus desejos que serão realizados, se não estiverem na vontade de Deus. Deus não é obrigado a atender os seus anseios, as suas vontades, e muitas delas não são de acordo com a vontade de Deus. Seu estilo pecaminoso, seus desejos de glória, suas virtudes pecaminosas, suas ideologias, como tem entrado dentro das igrejas. Deus não quer saber do meu ímpeto. Eu sou do movimento feminista, sou do movimento isso, aquilo, sou não sei da quanta. Deus não quer tratar com isso aí. Deus quer corrigir o seu coração, adorá-lo. E pode ter certeza que se seu temor estiver pela vontade do Senhor, essas coisas vão ser disseminadas, e o seu coração será voltado a adorá-lo, a bendizê-lo, a ouvir a sua voz como soberana, a ouvir a sua voz como a primazia. Meus queridos, nossa glória própria, a nossa autorreferência, por muitas vezes, tira o nosso ímpeto a adorar a Deus. Eu tenho que ser da minha vontade, a minha autorreferência, não porque lá onde que eu estava era assim, porque aqui onde eu estou é assim, porque o meu jeito de entender é assim. Irmãos, a palavra do Senhor nos confronta constantemente, muda a nossa perspectiva, porque ela é palavra de Deus, e ela vai nos instruindo a sua vontade, vai modelando o nosso coração. Eu me importo demais com a opinião dos outros. Isso faz com que nós deixemos de adorar a Deus unicamente, deixemos nos voltar à sua vontade. Quando nós nos preocupamos ao que os outros falam demais, damos demais poder à palavra dos homens do que à palavra de Deus. O Senhor está falando para mim: você é mentiroso, porque a palavra dele diz: olha, você está caindo no pecado, está se deleitando no pecado da mentira, da arrogância, está caindo no pecado da idolatria, da comida, de outras coisas variadas. Mas o irmão diz que eu estou bem. O irmão diz que eu estou bem. O irmão falou isso. O irmão falou aquilo. Não, aquela influencer, né? Eu acabei não tenho mais Instagram, nem Facebook. Aquela fulana de tal falou isso, aquele médico tal falou isso. Irmãos, volte-se para a palavra de Deus,
Não gosto de confrontação, mesmo se for bíblica. Teve um tempo atrás que uma pessoa, ensinando sobre a doutrina, sobre a palavra de Deus, e lendo a palavra de Deus, uma pessoa falou para mim assim: eu não concordo com isso. A questão dela não é ela concordar, a questão que a confrontação ao seu desejo, e mesmo vindo da soberana palavra de Deus, a questão aí ela é mais séria, é a submissão à palavra de Deus e o temor a Ele. Você começa a perceber que isso tira e mina a adoração perfeita somente a Ele. Meus irmãos, cobiça e inveja, ela conduz à idolatria. Queridos, um dos pontos difíceis do ser humano é a tal da cobiça. E pode ter certeza, quanto mais você cobiça, menos você vai adorar a Deus e mais você vai adorar os ídolos do seu coração. A pessoa que cobiça, meus irmãos, ela é muito tendenciosa e o diabo ama quem cobiça. Ele parece que coloca na sua frente tudo que você mais ama, e aí você vai sendo empurrado e vai sendo conduzido por aquele, é igual, lembra do Pica-Pau no desenho, que ele vai cheirando assim a comida e vai voando até o alimento? Você que cobiça, meu querido, o seu coração se é cobiçoso, o diabo ama isso e vai te conduzindo assim, nesse ímpeto. Você cobiça bens, cobiça riqueza, cobiça a mulher do próximo, cobiça o homem, cobiça o status, cobiça, eu quero ser forte. Meus irmãos, se você fizer uma pesquisa dentro das academias, ninguém está preocupado ali com, maioria, não vou falar todos, a maioria não está preocupado com a saúde. Está preocupado o seguinte: aquela moça, quando estiver na praia no final do ano, você pode perceber, daqui para frente vai encher as academias, porque começa o negócio de verão, né? Daqui um tempo, verão, eu tenho que estar sarado, bonito, para todo mundo ficar me olhando. Meus irmãos, 90% ali é para ego próprio, cobiça, desejo, inveja, desejo de ser celebrado. Queridos, isso faz minar o culto à volta a Deus. Falta de centralidade de Cristo. Quando nós tiramos a centralidade, o foco principal da nossa vida, que é adorar esse Senhor que nos resgatou do império das trevas, nós perdemos o nosso foco. Queridos irmãos, você que está aqui, preste bem atenção, o nosso fim principal é adorar a Deus. Eu e você precisamos voltar o culto a Ele. Eu e você precisamos entender a centralidade de Cristo e reconhecer o seu livramento dado a nós, o resgate oferecido a nós, o alto preço para que nós fôssemos tirados dessa escravidão do pecado, dessas falsas ideias e conduzidos ao amor pleno, adoração verdadeira a Deus. Meus irmãos, nós podemos viver novamente a glória dos nossos irmãos do passado, adorando a Ele, louvando a Ele e bendizendo. Essa igreja, em nome de Jesus, eu e você podemos celebrar em alto e bom som, podemos exercer e lançar os ímpetos da palavra de Deus, desse Cristo ressurreto, dessa verdade que confronta e muda os corações, crendo e adorando unicamente, voltando a nossa adoração a esse Deus que quer sempre que o nosso fim principal seja adorar a Ele e desfrutar da sua alegria, desfrutar das suas bênçãos. Deus seja louvado, Deus abençoe a igreja.